Irmãos, amigos, estamos começando mais um culto ao Senhor e nós temos a imensa alegria de poder ter você nos assistindo, ouvindo a palavra do Senhor. Convido aqueles que já conhecem a Deus a orar conosco neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, damos graças por mais uma oportunidade de estar aqui para adorar ao Senhor na beleza da santidade que o Senhor tem. Agradecemos pelos hinos, pelos louvores, pela palavra do Senhor. Tudo aquilo que será feito é para a glória do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, neste momento, e que o Santo Espírito do Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Assim oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Nós vamos cantar nesse momento o hino 152 do cantor cristão. 1, 2, 3, 4. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, desce digna te acudir. Aos enfermos, desce digna te acudir. Traze os pobres desgarrados ao aprisco teu Senhor. Toma o tenho cordeirinho no regaço teu pastor. Dai-nos pastos de celeste e doce amor. Dai-nos pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este dia. Te louvamos, Senhor, por teu amor, por tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Te rogamos, ó Deus, pelos nossos irmãos em Cristo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê saúde, ó Pai, cuida de cada um, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, pelos enfermos, rogamos as tuas misericórdias sobre eles, que o Senhor os ajude, os fortaleça, ó Pai. Se for a sua vontade, que o Senhor os cure, ó Deus, ou derrame da tua graça, Pai, sobre suas vidas e os sustente, Pai, nas tuas mãos de poder. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso país, por essa situação que estamos enfrentando, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos abençoe nosso país, tantas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Nós te rogamos por eles, pedimos a tua graça sobre suas vidas, as tuas misericórdias, ó Pai, que o Senhor os abençoe, ó Deus, que o Senhor possa repreender, ó Pai, em nome de Jesus, esse vírus, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, da saúde do nosso país, cuidando dos nossos governantes, de todas as autoridades constituídas. Sabemos que cada um deles está no poder porque o Senhor assim o quis, ó Pai.
Nós pedimos as tuas bênçãos sobre essas vidas, ó Deus. Te rogamos, Senhor, que o Senhor continue sustentando a tua igreja nas tuas mãos, abençoando os nossos irmãos, abençoando cada um de nós, os pastores. Tenha misericórdia, Pai, de todos esses problemas que têm acontecido. Nós colocamos tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós precisamos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, e fazemos essa oração crentes em Ti, Pai, que o Senhor faz sempre o melhor para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 3, 4. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Este trecho vai do verso 11 ao 32, mas agora nós só vamos ler do verso 11 ao verso 21. Não será possível falar sobre tudo o que gostaríamos agora, mas teremos a segunda parte desta mensagem que você também poderá acessar e ouvir a palavra de Deus. Então, se possível, abra a sua Bíblia nesse instante no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e leremos então dos versos 11 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Até aqui. E nós vamos, amados irmãos, amigos, desta vez pensar sobre os aspectos humanos e espirituais da parábola do filho pródigo. Para você poder lembrar, parábola é uma comparação, é um paralelo, é uma narração curta para explicar, expressar uma verdade moral ou espiritual. Jesus fez por diversas vezes o uso de parábolas. Ele queria que as pessoas pudessem entender as verdades fundamentais do Evangelho. Então ele usava das parábolas para que aquelas pessoas simples tivessem conhecimento da sua mensagem. É fato que, em algumas ocasiões, o Senhor Jesus preferiu explicar determinadas parábolas à parte para os seus discípulos. Assim, nós estamos aqui vendo a parábola do filho pródigo, esta comparação, esta história que vai expressar uma verdade espiritual que o Senhor Jesus queria transmitir para aquelas pessoas. Aí no capítulo 15, no qual você acabou de ler, se você puder voltar ao comecinho de Lucas 15, os versos 1 e 2, dizem assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quando Jesus estava pregando a palavra de Deus, pessoas simples, humildes, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e outras pessoas consideradas pelos escribas e fariseus como pecadores terríveis, essas pessoas se aproximavam para ouvir Jesus. E os escribas e fariseus costumavam criticar esta postura do Senhor Jesus, a de estar junto a pessoas que eles, os escribas e fariseus, consideravam como pecadores terríveis. E aí então, no capítulo 15, Jesus vai usar de 3 parábolas. Temos aí a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, do filho perdido ou do filho pródigo, aquele filho que se afasta do seu lar. Com isto, Jesus estava querendo mostrar para os escribas e os fariseus, que se consideravam justos e melhores que os outros, que o propósito dele neste mundo era buscar e salvar o perdido. E isto ficou demonstrado através destes 3 objetos, ou pelo menos da ovelha perdida, que é encontrada, a dracma também que foi perdida e depois foi achada, e por fim o filho pródigo, que sai de sua casa e depois volta para o encontro com o seu pai. Assim, Jesus estava mostrando para eles, para os escribas e fariseus, que o objetivo do Evangelho, o propósito da mensagem de Deus era alcançar as pessoas perdidas. Quando nós falamos aqui, amados, sobre esta questão de olhar os aspectos humanos e espirituais da parábola do filho pródigo, e é bom que se diga que esta é uma das parábolas mais lidas ou mais conhecidas de todos.
Esta aqui, alguns têm dito que não deveria chamar-se parábola do filho pródigo, mas sim parábola do pai amoroso, porque a ênfase aí está no acolhimento do pai em relação ao seu filho que havia saído de casa. Mas, de qualquer forma, é a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Pródigo aí significa gastador, esbanjador. É o filho extravagante que vai pegar o seu dinheiro, os seus bens e vai desperdiçar tudo. E nós queríamos meditar, refletir com vocês sobre estes aspectos, as questões que envolvem relacionamentos humanos, relacionamentos familiares, envolve também a natureza humana, comportamento, atitudes, enfim. Vamos olhar esses aspectos aqui em relação ao filho pródigo que deixou a sua casa, mas também queremos lembrar dos propósitos espirituais que o Senhor Jesus tinha ao contar esta parábola. E aqui nós vamos pensar hoje sobre a vida do filho pródigo. E aqui nós queríamos meditar ou pensar ou examinar pelo menos duas atitudes ou dois aspectos do comportamento, da vida do filho pródigo, que é o filho mais novo. Primeiro, a sua rebeldia e depois o seu arrependimento. A rebeldia aparentemente está demonstrada aqui, dá para a gente inferir isto, que ele se insurge contra a vida que ele tinha na casa do seu pai e, por fim, depois, experimentando dos planos que ele havia elaborado, ele vai para uma terra distante e lá, infelizmente, passa por uma situação muito difícil, aí se arrepende e volta. Mas vamos olhar aqui para o texto bíblico, o texto da palavra de Deus, aí no verso 12, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Pensando então nesta questão da rebeldia do filho pródigo, do filho mais moço, parece que ele estava pensando em sair da sua casa. Isso acontece muitas vezes com filhos, às vezes por não concordarem com a criação dos pais ou com as regras que os pais colocam dentro de casa. Muitos filhos pensam em abandonar os seus lares. Não estou dizendo que este era o caso, mas este jovem, ele pede ao pai a parte que lhe cabia da herança. E o pai então pegou a parte que lhe era equivalente e deu para ele. E agora ele estava com a herança em mãos, estava com o dinheiro, e aí nós percebemos nesta atitude dele de querer a sua herança, e também nos versos que se seguirão, que havia uma premeditação da parte dele, querendo sair da sua casa. Se vocês olharem aí no versículo 23, diz assim: passados não muitos dias. Então, assim que ele recebe a sua herança, ele a vende e depois de pouco tempo, ele então decide viajar para uma terra distante. A gente não sabe o que se passava na mente, no coração deste jovem. Estava em casa com o pai, com seu irmão mais velho, e ele estava lá. Mas não sabemos o que se passou no seu coração. Talvez um desejo de ter uma vida independente da sua família, ter vida própria. Eu quero viver a minha vida, eu quero viver com o meu próprio sustento. Muitas vezes os jovens são assaltados por esse tipo de ambição. Eu quero deixar o meu lar, a minha casa, eu quero viver a minha vida. Então a gente precisa ficar atento a isso. E parece-nos que este jovem estava pensando, ou pelo menos chegou a um ponto de achar-se cansado da vida que vivia com seu pai e com seu irmão. E ele então decide ir para uma terra longínqua, para uma terra distante. Como diz aí no versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante.
Sabe aqueles filhos que ficam revoltados com os pais? Eu não quero viver mais nesta casa. Eu não quero viver mais debaixo da orientação do meu pai. Eu quero ir para um lugar bem longe, bem distante da minha família. Esquecendo todo aquele contexto de criação que teve ali junto com os seus. E muitos jovens, especialmente, têm sido alimentados por sonhos com a terra distante, com essa terra longínqua, os atrativos de uma terra distante, e para lá querem ir, porque acham que a vida na sua casa, a vida com sua família, é uma vida pacata, sem graça. Eu não sei se algum amigo deste filho mais novo, do filho pródigo, chegou a conversar com ele: olha, existe uma terra maravilhosa, lá você pode viver do jeito que você bem quiser, você pode fazer as coisas que você bem entender. Eu não sei se algum amigo conversou com ele a respeito da terra distante, mas o fato é que este jovem começa a pensar, começa a sonhar com relação a uma mudança de local, deixar sua família, abandonar o seu lar. Eu não sei se você, jovem, tem passado por isso, por esses sonhos, esses pensamentos. Não concordo com meu pai, não aceito a criação da minha mãe, há muita repressão aqui dentro de casa, eu quero viver a minha vida, quero ter liberdade, e aí vai para uma terra distante. Será que isso acontece com você que me ouve, você que é jovem? Mas vamos voltar aqui ao texto. Então diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja então que ele pega o dinheiro que era seu, viaja e vai feliz da vida. Agora estou livre do meu pai, estou livre do jugo da minha família, eu vou viver do jeito que eu sempre quis e não tive oportunidade dentro da minha casa. E ele vai para essa terra e vai viver do seu jeito. Olha que maravilha, ele pensava: estou livre, olha, eu posso fazer o que eu bem quero agora, uhul, estou livre. É isso que você tem pensado, jovem? Liberdade para viver do jeito que você bem entender? Este jovem fez o que queria, pegou o dinheiro e foi viver numa terra distante, longe do seu pai, longe da sua família. Pode ser que você, que é adolescente, passe por isso. Na minha adolescência, não concordando com as coisas ou com os ensinos que havia recebido, aqueles conflitos que nós adolescentes passamos, eu queria ir embora de casa, talvez como o filho pródigo. Eu queria fugir de casa. E às noites, antes de dormir, eu ficava pensando em fugir de casa, em fugir de casa, em fugir de casa, bolando um plano para fugir de casa. Foi interessante que numa noite, voltando da escola, conversando com um colega, sem que eu tocasse no assunto, porque essa questão de fugir de casa era algo pessoal meu, ninguém sabia disso, os meus pais não sabiam, apenas eu e Deus sabíamos disso. Eu ali, nos meus conflitos de adolescente, querendo ir embora, querendo viver a minha própria vida, e naquela noite então, conversando com um colega, ele disse o seguinte para mim, não sei por que ele falou isso, eu vejo que Deus de alguma forma o usou para despertar a minha mente. Este jovem disse assim: olha, mãe é mãe. Eu já fugi 3 vezes de casa, quebrei a cara, voltei e minha mãe me recebeu. Eu guardei aquilo comigo. Eu pensei, eu estava querendo fugir, eu estava querendo deixar a minha casa e ouvindo agora a experiência do meu colega, que já fugiu 3 vezes de casa, não deu certo, voltou e sua mãe o havia recebido. Isso me ajudou a não ser um filho que abandonasse o lar, deixasse sua família. Então valorize o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o lar que você tem, onde Deus colocou você. Isso é muito importante.
Mas o fato é que este jovem na terra distante, aqui diz o finalzinho do verso 13, que lá ele viveu dissolutamente, gastou tudo, festas, comida, bebida, amigos, mulheres, enfim, gastou todo o seu dinheiro. E é interessante que quando se tem dinheiro, a pessoa se acha poderosa, eu posso fazer, posso acontecer porque eu tenho dinheiro. No caso desse jovem, o dinheiro acabou. E agora? É interessante que alguns filhos, quando têm dinheiro, saem para curtir a vida, vão viver fora, como este filho pródigo fez, e vivem tranquilamente, nem lembram dos pais. Por quê? Porque tem dinheiro. Estão lá vivendo suas vidas. Aí o que acontece quando o dinheiro acaba? Pega lá o telefone, ficam esperando porque estão ligando a cobrar para o pai. Pai, ô paizão, tudo bem aí? E depois vem o pedido de dinheiro. Dá para... Sim. Dá para mandar uma graninha aí pro filhão aqui, pai? Pois é. Quando tem dinheiro, parece que dá uma crise de amnésia e não lembro dos pais. Porque eu sou autossuficiente, eu posso ver a minha vida, eu tenho dinheiro. O dinheiro acaba, de repente a memória volta. Eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe. Perceberam como nós somos, ou como muitos jovens têm sido, valorizando as coisas materiais, o dinheiro, os bens, mas quando lhes faltam isso, aí vão lembrar dos pais. E aí, olhando para o texto, amados, diz que ele consumiu tudo o que tinha. E olha o imprevisto que acontece no verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Primeiro o dinheiro acabou e agora surge uma seca tremenda, a falta de comida, a falta de alimento, uma grande fome vem sobre aquela região e agora ele não tem dinheiro, não tem o que comer e começa a passar a necessidade. Pense aí, um jovem que tinha uma casa boa, fartura de comida, agora está passando fome, barriga vazia. Pense neste jovem que insurgiu-se contra o seu pai, contra o seu lar e quis viver a sua própria vida. Vejam as coisas que lhe aconteceram. E aí, diz aqui o verso 15, que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele que talvez nunca tivesse trabalhado porque tinha condições, não sei, agora teria que trabalhar e teria que cuidar de porcos. Esse serviço era um serviço muito humilhante, muito degradante. E lá estava ele. E aí nós nos perguntamos, cadê os planos lá do passado, quando estava na casa do seu pai? Quero ir para uma terra distante, quero fazer, quero acontecer, quero viver a minha vida, quero ser livre, quero ser independente. Aí o dinheiro acaba, aí vem uma grande fome, tenho que trabalhar, e o que acontece? Vou cuidar de porcos. Pense aí, ficar num chiqueiro, cuidando daqueles animais não é algo bom. E aqui o texto diz, no verso 16, que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí nós perguntamos, cadê os seus amigos da época que ele tinha dinheiro? Sumiram. E numa época de falta de comida, certamente era muito difícil alguém querer dar um pouco de comida para alguém. Cada um pensava na sua própria barriga. Não, o que eu tenho é para mim, não vou dar para os outros. E este jovem estava ali desejando comer as alfarrobas, não é? Aquela ração, aquela comida que eram dos porcos. Olha a que ponto chegou este jovem. E o verso 17 diz assim, então caindo em si disse,
quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Foi preciso que este jovem chegasse ao fundo do poço, porque lá no chiqueiro, naquele lugar fétido, terrível, nojento, este jovem cai em si. Este jovem vai refletir sobre a sua vida, e aqui que certamente ele vai começar a sentir esse arrependimento. Por que eu fiz isso? Arrepender traz a ideia de mudança de pensamento, de atitude, e esse jovem que ele cai em si, como diz aí o verso que nós lemos, o verso 17, então caindo em si, foi preciso que chegasse no chiqueiro para poder encontrar-se consigo mesmo, para poder rever a sua vida. E aí ele diz no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Lá no chiqueiro, lá no fundo do poço, neste trabalho horrível, ele então diz: eu vou sair daqui, isso não é vida para mim, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele que pequei contra Deus, que pequei contra ele, e que ele simplesmente me aceite como um dos escravos, como um dos seus empregados, para mim já é suficiente, isso aqui não é vida para mim. E este jovem então se propõe a voltar para a casa do seu pai, e de fato ele não só fez disso um objetivo, mas ele vai executar isso: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E diz o verso 20: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu fico, amados irmãos, amigos, pensando na volta deste jovem. Estava agora sem dinheiro, talvez voltou a pé ou de carona, faminto, magro, sujo, maltrapilho, e vinha este jovem por aquela estrada, aquele jovem que passou por ali, rico, com dinheiro, alegre, feliz, agora volta envergonhado, cabisbaixo, para o seu lar. Ele disse para o seu pai: Pai, eu errei, eu pequei. E como é importante, amados, a gente ter a humildade para reconhecer o erro, para pedir perdão. E isso não é fácil, seja em coisas grandes ou em coisas difíceis. Não é fácil a gente reconhecer o próprio erro, mas este jovem que ele reconhece. Lembro-me quando pastoreava numa igreja, numa cidade pequena, eu costumava, nos dias de semana pela manhã, ir lá para o templo, fazer os meus estudos, pegar a Bíblia, ler, enfim, preparar os sermões. E havia uma sala ali onde eu colocava os livros e estudava. Naquele dia que eu cheguei, havia muita poeira, aquela poeira amarela sobre a mesa. Eu pensei: como é que eu vou estudar aqui? E não havia ali por perto nada que eu pudesse usar para limpar. Aí me veio a ideia, fui lá no banheiro dos homens, peguei uma toalha de mão e comecei a espanar aquela poeira da mesa. Espanei ali, deixei um espaço limpo para que eu pudesse estudar. Fui de volta ao banheiro e coloquei a toalha lá. Passam-se 2 dias, encontro com a irmã que lavava as toalhas do banheiro. E ela disse para mim: Pastor, o senhor precisa conversar com esses adolescentes. O que aconteceu, irmã? Pastor, eu acho que eles estão usando a toalha de mão para limpar os sapatos. E agora? Deixaria esta culpa ficar sobre os adolescentes? Meu coração começou a palpitar. Mas eu falei: eu preciso dizer a verdade. Eu falei: irmã, não foram os adolescentes,
Fui eu quem sujou a toalha, eu espanei a poeira com aquela toalha. Não, pastor, mas tudo bem, eu já lavei, tranquilo. É fácil reconhecer os nossos erros? Não. Mas este filho aqui, ele volta e diz: pai, eu pequei, eu errei, me aceita como um dos teus trabalhadores. Humildade. E pensando um pouco no aspecto espiritual, este filho pródigo, este filho mais novo que sai, que quer viver a sua vida, ilustra o ser humano que quer viver independente de Deus, a parte de Deus. Ele quer viver a sua própria vida, do seu jeito, porque ele acha que é capaz de tomar conta de si mesmo. Acha que não precisa de Deus. Eu quero viver a minha vida. E talvez algumas dessas pessoas precisem chegar ao fundo do poço para que veja que a sua capacidade não vale nada, para que se reconheça como uma pessoa que não tem capacidade de viver se não for por Deus. Há muitas pessoas que estão hoje vivendo em rebeldia diante de Deus, não querem Deus em suas vidas, querem viver as suas vidas do jeito que bem entendem. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que o ser humano, que desde o jardim do Éden se rebelou contra Deus na pessoa de Adão e de Eva, este ser humano precisa se arrepender, este ser humano precisa voltar-se para Deus. Como no caso do filho pródigo, ele volta para o seu pai. O ser humano precisa voltar-se para Deus, mas precisa voltar arrependido, porque senão nada feito. Não adianta querer Deus e não se arrepender dos seus pecados, não se arrepender da sua vida errada, não se arrepender da sua rebeldia. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, o verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o Deus que nos ama, é o Deus que ama você e que quer que você se aproxime dele arrependido, que você se humilhe diante dele e clame por perdão e clame por salvação. E Deus está pronto a salvar você. Jesus morreu pelos seus pecados. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por você, para que você deixe essa vida que você tem hoje, vivendo independente do Senhor, para que você possa vivê-la na presença dEle, confiando em Jesus como seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Depois você poderá assistir a segunda parte desta mensagem, acessando aí o nosso canal. Nós vamos cantar agora, queridos irmãos, o hino 236 e assim estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. Atribulado coração, com Cristo ali me encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois ele em seu amor em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque
posso te